Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Santo Antônio do Amparo, São Sebastião da Bela Vista e Campo Florido. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Primeira rodada do Campeonato Mineiro. O estádio José Maria de Melo, em Montes Claros, vai receber Funorte Atlético. Acabaram os testes. Agora, tudo vale 3 pontos. A Arena do Jacaré para Cruzeiro e Caldense. A base de 2010 na estreia do novo ano. Varginha e o Dilson Melo para América e Uberaba. Cruzeiro empresta 9. Entre eles, Tiaguinho e Bernardo. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Romero Carvalho, Flávio Júnior. Tudo bom, Dimara? Então vamos lá, né? Vem aí o Campeonato Mineiro, começando neste sábado, com mudanças no regulamento. Vamos combinar, né? Bem mais inteligente. Em 2011, os clubes da capital vão disputar todos os jogos do Campeonato Mineiro no interior do estado. Com o Mineirão e o Estádio Independência passando por reformas, Atlético, América e Cruzeiro vão jogar em 7 Lagoas. O regulamento também mudou. Os 12 clubes disputam em turno único apenas 4 vagas nas semifinais. O Atlético apresenta uma nova equipe, reformulada por Dorival Júnior. Estamos ainda em ritmo de trabalhos, não diminuímos a carga de trabalhos. Então, tudo isso aí são pontos que precisam ser também aqui colocados. Na Toca da Raposa, a perda do título estadual no ano passado agora pressiona os jogadores a reconquistá-lo em 2011. O ano pra gente começa domingo, né? Domingo realmente começa a competição. Você jogar amistoso é uma coisa, você jogar jogo que vale pontos é outra. Então, como eu falei, domingo começa pra valer. Amanhã, às 5 horas da tarde, o América enfrenta o Uberaba em Varginha. E em Juiz de Fora, o Tupi recebe o Vila Nova. No domingo, mais 4 jogos. Às 5 horas, o Cruzeiro estreia contra a Caldense em 7 Lagoas. E o Guarani enfrenta o Ipatinga em Divinópolis. Às 7h30 da noite, o Atlético vai a Montes Claros jogar contra o Funorte. E às 8h30, em Governador Valadares, Democrata e América de Teófilo Otoni encerram a primeira rodada do Campeonato Mineiro. Tá, então, Campeonato Mineiro. E vamos brincar com os nossos comentaristas. Adivinhe qual é a primeira polêmica sem ter começado a primeira rodada? As torcidas única. Torcida única. No Clássico. No Clássico. É essa mesmo? Começou. Muito fácil. Faz uma mais difícil. Cruzeiro é mandante e não abre mão da torcida única no Clássico, que acontece no dia 12. E o Atlético já falou que o ano que vem vai fazer a mesma coisa. Mas quem começou isso? Eu acho que isso é a questão da Federação Mineira, que joga responsabilidade para os clubes. Joga responsabilidade para todo mundo, a gente não sabe, parece casa de mãe Joana, é coisa disso. Agora, isso aí foi o seguinte, né, Dimara? O Ministério Público entrou no meio, aí veio o Bom Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, o próprio Calil, o próprio Zezé. Aí deu no que deu, o ano passado, torcida única num turno, torcida única no outro. E esse ano, que o Cruzeiro é mandante? Mandante por quê? A gente tem que explicar para o telespectador. Porque o ano passado o Atlético foi mandante no último jogo. Então, nesse jogo, esse ano é um jogo só. Tem que lembrar vão que ter mais jogos, turno único, né? Turno único. Vão ter mais jogos, porque Atlético e Cruzeiro vão chegar aí à semifinal e talvez à final. Então, gente, isso aí vai ser sempre assim agora, enquanto o Mineirão não estiver. É temeroso você colocar 2.000 pessoas de um único clube lá? Mas a polícia tem que dar segurança, tá no direito ali, ó, tá no estatuto. Tá tudo. Tem que ter lá. Agora vamos lá, vamos julgar a responsabilidade para outro, como a federação faz. Ô, Romero, e mais do que só essa história do Clássico, né, da torcida única, do que pode acontecer, ou todo mundo fica assim, mas como que foi definido, então, que o mando era do Cruzeiro e essa coisa? Os mandos de campo foram definidos no arbitral com a assinatura dos clubes. Então, todo mundo está bastante ciente. Não, são umas polêmicas desnecessárias demais, né? Era o que o Serginho falou. Se a federação, se todo mundo tem um pouco mais de pulso, evita todo esse falatório em relação a isso. Eu, particularmente, acho que a estrutura da Arena do Jacaré, a forma como ela divide as torcidas, as chegadas, e nesse momento de tensão entre as torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro, é até mais, digamos, aceitável que a torcida seja de apenas um dos clubes.
por mais que isso prejudique, por mais que não seja de comum acordo dos clubes agora, vai ter que ter pulso de alguém, ou do Ministério, ou da Federação, mas alguém vai ter que definir por isso aí. E aí vai chegar nas finais, os dois vão se enfrentar de novo, ou nas semifinais, aí vai ser outra história, de repente levam para outra praça maior, Uberlândia, enfim. O Campeonato Mineiro ser o Mineirão desde 1965. A gente tem que lidar com isso também. Agora, o Flavinho, o mais interessante é que o Dimas falou que o Maluf já tinha falado com ele no arbitral. Não, né? Vamos tentar resolver a situação. E ele disse o seguinte, que ele fez constar em ata que o Cruzeiro não é responsável por não ter o Mineirão. É verdade. E não é mesmo, né? Como o próprio mesmo. Alexandre Calil cansa de dizer que o Atlético não vai pagar o ônus da paralisação, ou melhor, das obras no Mineirão e no Independência, da ausência dos dois estádios. E ele está certo, tanto o Alexandre Calil como o Dimas Fonseca. Lembrando o seguinte, tudo começou no ano passado com o Alexandre Calil, que foi o mandante no primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno do ano passado. Né? Então, tudo começou com o Atlético e agora o Atlético sofre com essas consequências. Ano que vem, o Atlético ainda não vai ter, o Atlético nem o Cruzeiro também ainda não vão ter o Mineirão. Devido à mudança de túnel, né? Por isso que a confusão começou no túnel do Mineirão. A questão é o seguinte, já no Campeonato Mineiro Brasileiro do ano passado, primeiro turno, o Atlético começou e a Arena do Jacaré realmente não tem condição de ter a presença das duas torcidas. No ano que vem, quem sabe a gente já tem uma independência para um público menor. O Atlético, então, pode descontar, vamos dizer assim, essa história desse ano. Essa história no ano que vem. No Independência. Claro. Mas esse ano, se o Cruzeiro tem o direito, então que seja o Cruzeiro torcida única, indiscutível. Até porque, gente, vamos lembrar, né? Também o ano passado, a presença da torcida, da própria torcida, ano passado não pesou em nada. Né? O Atlético foi derrotado na Arena do Jacaré pelo Cruzeiro por 1-0 com a torcida e o Cruzeiro foi derrotado em Uberlândia por 4-3 com a presença da própria torcida. Então a presença da torcida no ano passado não pesou em nada. Então é uma discussão muito boba, ainda faltando o clássico na terceira rodada, lembrando disso. Faltando ainda 3 rodadas para a realização do jogo. E tem mais outras histórias aí também que o Campeonato Mineiro vai pegar fogo. A arbitragem é uma delas, já está constando em ata que Atlético e Cruzeiro, Atlético, Cruzeiro e América, querem a arbitragem de fora, já em todos os clássicos do Campeonato Mineiro, desde o primeiro turno. Foi no arbitral já que isso foi Os clubes do interior estão xingando, estão reclamando em relação a isso, estão achando que há 2 pesos e 2 medidas. Os clubes do interior agora têm o direito, até a final do Campeonato Mineiro, de mandar os jogos nos seus próprios estádios. Então, por exemplo, a gente pode ter uma final do Campeonato Mineiro. Se o FUNORTE chegar até lá... Lá em Montes Claros. Lá em Montes Claros, num estádio com capacidade para 5 mil torcedores. Claro. Entendeu? Podemos ter. O Atlético está lutando contra isso. Claro que o FUNORTE também relacionou o Ipatingão como uma segunda opção. Pode e aí levar vai pesar o jogo a renda, pensando em questão de renda também. Mas podemos ter. Esse ano não vai ter aquela história. Se o Democrata de Valadares chegar a finais, semifinais, como ele chegou nos 2 últimos anos, ele não precisa vir jogar em Belo Horizonte como ele jogou. Ele pode jogar lá no Mamudão, lá em Valadares. E com certeza vai fazer isso. Então existem muitas outras histórias que nós ainda vamos discutir muito aqui no Campeonato Mineiro. Então, vamos, para a gente começar essa história do Mineiro, vamos falar do América, né? Que estreia lá em Varginha, no Dilson Melo, contra o Uberaba. França, Marcos Rocha, Micão, Gabriel e Jean, Batista, Dudu, Nando e Leandro Ferreira, Irênio, Fábio Júnior e Daniel Lovinho. Essa é a equipe do América. Obviamente, a gente tem acompanhado os relatos dos treinamentos lá em Varginha, mas a gente ainda sente que é uma América que precisa mexer muito nessa história. Né? Mesmo quando você pega aqui a escalação e vê que não são tantas alterações assim em relação ao que a gente vinha acompanhando, no caso do América, a gente assusta mais que essas alterações não tenham acontecido. Né? Porque o América ele tem que preparar o time no Mineiro para a disputa da Série A do Brasileiro. Mas não foi esse o acordo que o Mauro Fernandes fez com o Salum. O Salum falou que ia dar 4 reforços para o Mineiro e depois, no decorrer do Campeonato Mineiro, ele ia ver se poderia chegar a 10 reforços, que é o que o Mauro Fernandes quer. O Mauro Fernandes falou aqui com a gente, eu preciso de 10 reforços para serem titulares. Eu não queria completar não, mas porque ele falou. 2 para o banco. 2 para o banco, né? E outras coisas. A gente sabe que esse time do América, se chegar à primeira divisão, vai ter sérias dificuldades, né, Dimar? Nós estamos vendo pela escalação aí. Não é um time para jogar a primeira divisão e pelo menos se manter. Nós sabemos que os times estão se reforçando e o América não conseguiu um reforço de peso ainda. A América está aí
com os jogadores do ano passado, alguns que chegaram aí, como Daniel Lovinho, mas que não é aquele reforço ainda que a torcida do América espera, que nós também esperamos para o América disputar essa primeira divisão. O América, o ano que vem, tem o seu centenário, o América tem que se manter na primeira divisão, fazer um bom campeonato, quem sabe o ano que vem disputar uma Sul-Americana, né, uma competição internacional. Lá do centenário. Então, para isso... Salum falou disso o tempo inteiro. Tempo Aliás, todo. tem muita coisa que eles falaram com a gente. Tá gravado. Programas de final de ano que estão gravados, que a gente vai repetir aqui, porque já tem gente mudando a história aí. Daqui a pouco a gente vai falar de uma outra. Mas vamos lá conferir, então. O Atlético agora. O Atlético para a estreia. O Atlético que vai estrear no norte de Minas. Vamos lá. Pré-temporada do Atlético na reta final. 2 dias para o técnico Dorival Júnior ajustar o time. A estreia no Campeonato Mineiro, domingo, contra o FUNorte, lá em Montes Claros. Foram 2 testes para a equipe. Com os titulares em campo, o Galo empatou em 1-1 com o Guarani de Divinópolis, em jogo treino. Mesmo placar do amistoso contra o River Plate do Uruguai. Para Dorival Júnior, o importante nessas partidas foram as avaliações, deixando os resultados em segundo plano. Mas, a partir de domingo, vencer volta a ser prioridade. Não me preocupa em aspecto nenhum, o que vai me preocupar a partir do domingo. Aí sim, domingo é que nós iniciaremos o campeonato. Se tivéssemos feito um 3-0, 4-0 hoje, também não estaria diferente daquilo que eu estou até agora. Dos 10 contratados pelo clube para a temporada, Dorival Júnior já pôde ver em ação o goleiro Giovani, o lateral direito Patrick, o volante Richarlison, o meia atacante Mancini e os atacantes Jobson, Wesley e Magno Alves. O zagueiro Leonardo Silva, o volante Toró, ainda aprimoram a parte física. O goleiro Lee também não participou das partidas testes. Entre os reforços, Dorival Júnior destaca a participação de Richarlison no amistoso contra o River Plate. Houve uma melhora, houve uma evolução em todos eles, mas ainda aquém daquilo que nós queremos. O Richarlison já teve um crescimento muito bom, apresentou uma dinâmica muito boa hoje, fiquei contente com isso. Alguns entraram bem, dentro das suas condições, outros ainda um pouco aquém, mas é natural. Eu acredito que depois de algumas rodadas, aí sim nós teremos todos eles numa melhor condição. Uma das preocupações do treinador é acertar o posicionamento no meio-campo e ataque. Dorival chegou a treinar o Atlético no 4-3-3, mas depois optou pelo 4-4-2. O atacante Tardelli, que no esquema mais ofensivo recuava para ajudar no meio-campo, precisa voltar a marcar presença na área para recuperar o faro de artilheiro. Nós trabalhamos boa parte do tempo com 3 atacantes e o Tardelli era o homem que girava e vinha para complementar por trás. Talvez ele tenha ficado com essa característica, até porque foram quase aí 20 e poucos dias trabalhando com essa formação. Houve uma alteração pela necessidade, agora despertarmos nele essa vocação novamente. E eu acredito que ninguém desaprende. Ele sabe como fazê-lo e sabe o quanto ele é perigoso na frente da área ou próxima dela. Agora tudo vale. 3 pontos. Renan Ribeiro, Rafael Cruz, Hever, Werley e Leandro, Richarlison, Serginho, Ricardinho e Renan Oliveira, Tardelli e Jobson. Deve ser essa a equipe do Galo que começa o Campeonato Mineiro lá contra o FUNorte em Montes Claros. Sei não, hein? Você acha? Sei não, hein? Ele disse que é o mesmo. Sei não. O Dorival já falou que vai manter a base e manter o time, né, que jogou contra o River Plate. Serginho sai aí. É porque eu acho que alguns jogadores que entraram no segundo tempo do amistoso contra o River Plate, eles entraram muito bem e foram bem superiores a esses que estavam jogando como titulares, né? O Renan Oliveira, de novo, não mostrou aquela garra, aquela gana que ele apresentou na reta final do Campeonato Brasileiro, quando ele voltou do empréstimo ao Vitória da Bahia. Este ano ele começou de novo, muito lento, disperso, né? O Mancini entrou muito bem, o Diego Souza entrou muito bem. Muito bem o Diego Souza, mais uma vez, né? No segundo tempo, né? Em que pese até no final do jogo estava jogando como volante, mas aí já estava aquela bagunça, aquele time estava na zaga, né? Diga-se de passagem, onde ele começou sua carreira, né? Exatamente, volante, mas eu acho que esses jogadores entraram bem e já mostraram que tem condição de jogo já para...
Você acha o quê? Que quando o Dorival disse Um que bom vai... tempo, né? Eu pensei aqui na questão do Serginho, porque eu vou te ser muito sincera, Serginho e Richarlison não dá, porque os dois saem muito pro jogo, você fica com a defesa muito desguarnecida, é muito complicado. Ele precisa ter um volante ali mais A não pegador, ser que- de mais marcação. Quando o Zé Luiz entrou, melhorou a situação. Melhorou. Né? A não ser que você deixe seus laterais plantados. É. E joga uma linha de 4 fixa atrás. Aí você pode até liberar mais seus volantes, inclusive para eles caírem pelos lados. Mas não sei se é o que o Dorival quer jogando com o Leandro e Rafael Cruz ou Patrick. Até porque ele segura a velocidade do time. Mas, que é o que ele não exatamente. quer, né? Mas eu acho que o Tardelli, eu tenho falado isso aqui sempre, eu acho que o Tardelli é centroavante. Ele joga de segundo atacante, é a posição dele talvez, mas como segundo atacante ele é um bom jogador. Como centroavante ele foi artilheiro do Brasil. Marcou 42 gols na temporada de 2009. E qual outro jogador que está jogando hoje aqui marcou tantos gols assim jogando no futebol brasileiro ali, jogando perto da área? Então, para mim o Tardelli ele finaliza muito bem, ele tem um raciocínio rápido, ele tem que jogar ali. O Atlético perde demais sem a presença dele ali próximo à área. Foi até quando o Obina saiu, eu falei que abriria espaço também para o Tardelli voltar a fazer essa função, sobretudo jogando com um jogador veloz e incisivo como o Jobson ao lado dele, que era o Éder Luiz, e eu ainda acho que o Jobson pode ter mais qualidade do que tinha o Éder em 2009. Ou seja, se o Atlético acertar melhor esse meio-campo, o Tardelli jogando adiantado pode fazer a diferença. Tem que jogar ali perto. E o Dorival já começou a ver isso, deu essas declarações, colocando o Tardelli Na verdade, de novo ele quer que o camisa Tardelli 9. faça isso. O problema é que o Tardelli, durante muito tempo, voltou naturalmente para buscar esse jogo. E como o meio não chega, ele está fazendo isso de novo. O certo é que hoje o Dorival tem um leque bem maior. É. O Dorival pode armar. Eu continuo, Dimara também, comum da mesma opinião minha, que o meio de campo é Toró, Richarlison, Diego Souza e Mancini. Para mim. acho. E tanto que o Diego Souza e o Mancini entraram e o time foi bem melhor. E o Mancini bem ainda melhor. tem uma movimentação ali Muito. pelos dois lados, volta É também para diferente, compor Principalmente meio pelo lado campo. direito. O Mancini é aquele coringa que todo mundo quer no time. Ele, se precisar, ele vai jogar na lateral, joga de cabeça de área, joga na frente, como jogou na Roma. Então, o Mancini é aquele jogador que vai jogar, vai ser útil atleta. E hoje o Dorival tem um leque muito grande. Bem lembrado, porque o Tardelli só foi bem no Atlético quando tinha o Éder Luiz, e não podemos nos esquecer do Muriqui. Sim. Também do Muriqui, que caíam pelos lados do campo e o Tardelli jogava mais enfiado. Porque o Tardelli é um excepcional finalizador. Então o Jobson fazendo essa função que os dois faziam, pode sim, o Tardelli pode ser aquele artilheiro que o Atlético precisa. O Atlético hoje não tem aquele homem de área. Tem que usar o Tardelli, que é bom finalizador, e vai estar ali também. O Tardelli tem que jogar na frente mais perto do gol possível. Então, olha só, então vamos lá, pulando, vamos lá para o Cruzeiro agora, que vai fazer sua estreia no estadual diante da Caldense de Poços de Caldas. O jogo na Arena do Jacaré e o time, sem surpresas, a base do vice-campeão brasileiro. Foram 24 dias de preparação e a temporada, enfim, vai começar para o Cruzeiro. Domingo contra a Caldense em Sete Lagoas, o time estreia no campeonato estadual. A ansiedade já toma conta dos jogadores. Jogador de futebol que não sente o frio na barriga de qualquer estreia, ou não é qualquer estreia, é qualquer jogo de futebol. Antes do jogo, todo jogador tem que sentir o frio na barriga. Se não sentir, tem que parar de jogar futebol mesmo, porque senão não tem mais a gana, não tem mais a vontade de jogar futebol, né? Então acho que é normal, é válido, porque pra gente poder entrar concentrado no jogo, sabendo da importância que é e sabendo da dificuldade que é também pra gente poder vencer o jogo. O adversário da primeira rodada é um dos mais tradicionais do interior do estado, mas a Caldense também é uma freguesa de carteirinha. Em 36 jogos como mandante, o Cruzeiro venceu 29, empatou 6 e só perdeu uma vez. Tudo que começa bem, a tendência é terminar bem. E a gente espera já conseguir fazer 3 pontos, se possível, né, ganhar com placar amplo, respeitando a equipe do Caldense. Sabemos que se ganhar de 1-0 vai ser uma vitória valiosa, mas quanto mais gols a gente fizer, mais moral dá ao grupo, mais confiança no trabalho que está sendo realizado. E trabalho não faltou na Toca da Raposa, principalmente para Rômulo. O substituto de Jonathan está pronto para assumir a lateral direita da equipe. Desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente já estava preparado para isso. A oportunidade clara, definitiva, está vindo agora. A gente se preparou mais de 7 meses para isso acontecer. Com certeza estamos bem preparados e é aproveitar da melhor forma a oportunidade que eu estou recebendo. Com a base do time vice-campeão brasileiro mantida, o Cruzeiro espera começar o ano com uma boa vitória. E não há como negar, o Cruzeiro é sempre um dos favoritos ao título mineiro.
Mas no ano passado, o time priorizou a Libertadores. Foi eliminado pelo Ipatinga nas semifinais do torneio com uma derrota em pleno Mineirão. E acabou vendo o principal rival, o Atlético, levantar o troféu de campeão. Este ano, aqui na Toca da Raposa, os jogadores prometem uma história bem diferente. O Cuca já falou com a gente que vai querer, que não quer priorizar nenhuma competição, quer disputar as 3 fortes. E nós estamos se preparando para isso. Começando o Mineiro, a gente possa já começar bem, para depois vir Libertadores e o Brasileiro a gente continuar bem também. Se o Campeonato Mineiro e a Libertadores são as metas do Cruzeiro, o time vai precisar mesmo dos gols de Wellington Paulista. O artilheiro não foge da responsabilidade e aposta no bom entrosamento com os companheiros. Aproveitar as chances que o Thiago for no fundo, ou o Rômulo, ou o Montilho, ou até mesmo o Diego pro lado de cá, o Gilberto, quem tiver mais próximo da gente, que der o passo para a gente poder fazer o gol, aproveitar as chances que tiver, para que a gente possa ficar mais tranquilo no jogo.